Você pode falar línguas dos anjos, mover montanhas com sua fé e até sacrificar sua vida. Mas se lhe falta uma única coisa, tudo isso não vale absolutamente nada. Parece uma afirmação radical, não é? No entanto, essa é a verdade que ecoa de um dos textos mais profundos e transformadores da Bíblia, um capítulo que tem o poder de redefinir o que significa ser verdadeiramente cristão e viver uma vida que realmente importa. Pense por um momento. Você já viu alguém com talentos incríveis, uma inteligência afiada ou até mesmo uma fé capaz de mover montanhas, mas que, por alguma razão, parecia sempre estar em conflito, incapaz de construir relacionamentos duradouros ou de encontrar uma paz genuína? Ou talvez você já tenha observado uma comunidade, um grupo ou até mesmo uma igreja cheia de pessoas dedicadas e com dons espirituais impressionantes, mas que, paradoxalmente, estava fragmentada por divisões, orgulho e desentendimentos constantes. Foi exatamente para uma situação como essa que o apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Coríntios. A igreja em Corinto era vibrante, cheia de dons espirituais, profecias, curas, falar em línguas. Mas, por trás dessa fachada de fervor, havia sérios problemas. Divisões internas, orgulho, imoralidade e desordem no culto. Era um cenário de grande potencial, mas também de grande caos. E é nesse contexto, entre discussões sobre a diversidade e a unidade dos dons espirituais no capítulo 12 e a exortação ao seu uso adequado no capítulo 14, que Paulo insere o que ele chama de um caminho sobremodo excelente. Ele não está diminuindo a importância dos dons, mas apontando para algo que é infinitamente mais fundamental, algo que deve governar e dar sentido a tudo o mais. O que é esse ingrediente secreto que dá sentido a toda a sua fé, aos seus dons e aos seus relacionamentos? Prepare-se para desvendar 1 Coríntios 13, o capítulo que não é apenas um poema bonito sobre o amor, mas uma bússola essencial para a vida cristã. Ele nos convida a olhar para além do que é visível e superficial, para o coração da mensagem de Cristo. Não estamos falando de um sentimento passageiro, mas de algo muito mais profundo, o ágape, um tipo de amor incondicional, sacrificial e divino. Paulo nos mostrará que sem esse amor, todas as nossas realizações espirituais, intelectuais e ministeriais, por mais grandiosas que pareçam, são vazias, como um metal que soa ou um sino que apenas faz barulho. Ele nos levará a uma jornada para entender a verdadeira natureza desse amor, suas características e, acima de tudo, seu poder transformador. Mas o que de fato constitui esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? E como ele pode ser a chave para uma vida que finalmente importa de verdade? O apóstolo Paulo, com sua visão aguçada e seu coração pastoral, estava diante de uma igreja em Corinto que, embora fervorosa e ricamente dotada de dons espirituais, enfrentava um turbilhão de problemas. Imagine uma metrópole antiga, pulsante, um caldeirão de culturas e filosofias, onde a riqueza e a depravação andavam de mãos dadas. Corinto era assim. E a igreja ali, uma comunidade de convertidos do paganismo, refletia essa efervescência, mas também suas sombras. Havia divisões amargas, orgulho espiritual, imoralidade que chocava até os pagãos e uma desordem gritante nos cultos, onde os dons espirituais, que deveriam unir, estavam sendo usados para competir e exaltar a si mesmos. É nesse cenário de paradoxos que Paulo, após discorrer sobre a diversidade e a unidade dos dons no capítulo 12, e antes de instruir sobre o uso correto e ordenado desses dons no capítulo 14, insere o que ele chama de um caminho sobremodo excelente. Este não é um desvio poético, mas a espinha dorsal de toda a vida cristã, o princípio fundamental que deve governar cada dom, cada ação, cada relacionamento.
Ele não está dizendo que os dons são irrelevantes, mas que, sem esse ingrediente essencial, eles são vazios, como um instrumento desafinado que, por mais potente que seja, só produz ruído. Paulo começa com uma série de afirmações impactantes que deveriam ter ressoado como um trovão nos ouvidos dos coríntios e que ainda hoje nos confrontam. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Pense na imagem de um gong, um instrumento que produz um som alto e vibrante, mas sem melodia, sem alma. Ou um sino que, por mais que toque, não transmite uma mensagem, apenas um barulho repetitivo. Paulo está nos dizendo que a eloquência mais sublime, a capacidade de se comunicar em qualquer idioma, seja humano ou celestial, se desprovida de amor, é estéril. Não é a habilidade que importa, mas a motivação por trás dela. Ele continua, elevando a aposta. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes e não tivesse amor, nada seria. Aqui, Paulo toca em dons que os coríntios valorizavam imensamente: a profecia, o conhecimento profundo dos mistérios divinos e uma fé tão poderosa que poderia realizar o impossível. Mas mesmo a fé que move montanhas, se não for temperada pelo amor ágape, esse amor divino, sacrificial e incondicional, é reduzida a nada. Não é a grandiosidade do ato, mas a essência do coração que o executa. Quantas vezes vemos pessoas com grande conhecimento bíblico, com uma fé que realiza feitos impressionantes, mas que são amargas, críticas, ou incapazes de se relacionar de forma saudável? Paulo nos alerta que a mera performance espiritual, sem amor, é uma fachada. E ele vai ainda mais longe, atingindo o ápice do sacrifício. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Isso é chocante. Paulo está dizendo que mesmo a caridade extrema, que esvazia a si mesmo para ajudar os necessitados, ou o martírio, o ato supremo de entrega da própria vida, se não forem impulsionados pelo amor verdadeiro, não tem valor eterno. Não se trata de quão grande é a doação ou o sacrifício, mas da fonte de onde eles brotam. É o amor que santifica o ato, que o torna aceitável e frutífero aos olhos de Deus. Após estabelecer a supremacia do amor, Paulo então nos convida a mergulhar em sua natureza, descrevendo-o não como um sentimento volátil, mas como uma série de ações e atitudes que moldam o caráter de Cristo em nós. Ele nos dá um retrato vívido do ágape em ação, quase como um espelho para examinarmos a nós mesmos. O amor é paciente. A palavra grega para paciente aqui é makrotimei, que significa ter um temperamento longo, suportar ofensas e dificuldades sem retaliar ou desistir. Em uma igreja onde a impaciência e a busca por gratificação imediata eram evidentes, essa característica era um bálsamo. É a paciência de Deus conosco que nos dá tempo para crescer e mudar. É bondoso. Kristeuetai. O amor age com benevolência, buscando ativamente o bem do outro. Não é apenas a ausência de maldade, mas a presença de uma ação positiva e construtiva. O amor não inveja. Ou zelói, não arde em ciúmes. Em Corinto, havia inveja pelos dons mais espetaculares. O amor verdadeiro se alegra com o sucesso alheio, sem sentir-se diminuído ou ameaçado. Não se vangloria, ou perpereuetai, não se exalta com presunção. É a humildade que reconhece que tudo o que temos vem de Deus. Não se orgulha, ou fisioui, não se ensoberbece, não se infla como um balão. O orgulho foi uma das grandes pragas de Corinto, levando a divisões e arrogância espiritual. Não maltrata, ou ashemonei,
não se porta indecentemente, não age de forma grosseira ou desrespeitosa. O amor promove a decência e a ordem, contrastando com o caos que Paulo via na igreja coríntia. Não procura os seus interesses. Ou zeteita reautis. Não busca o que é seu, não é egoísta. Esta é uma das características mais desafiadoras do ágape, pois vai contra a natureza humana caída. O amor de Cristo é altruísta, colocando as necessidades do outro acima das suas. Não se ira facilmente, ou paroxinetai, não se irrita, não se exaspera. O amor tem controle sobre suas emoções, não explodindo em raiva por qualquer provocação. Não guarda rancor, ou logizetai tukakon, não leva em conta o mal sofrido, não registra as ofensas. O amor perdoa, libera e se recusa a manter um arquivo de mágoas e ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor não encontra prazer na queda ou no erro do próximo, nem na propagação de mentiras. Ele se deleita na retidão, na transparência e na integridade. Tudo sofre, panta estegei, tudo suporta, tudo cobre, tudo protege. O amor é como um teto que protege, um escudo que defende. Ele suporta as falhas dos outros, as dificuldades da vida e protege a reputação alheia. Tudo crê, panta pisteuei, acredita no melhor das pessoas, dá o benefício da dúvida, confia na bondade de Deus. Tudo espera, panta eu pisei. Mantém a esperança mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Nunca desiste do outro ou da promessa de Deus. Tudo suporta. Panta hipomenei, tudo aguenta, persevera, permanece firme diante das adversidades, sem desfalecer. Essas características não são meras sugestões, mas o DNA do amor divino, um chamado para que o caráter de Cristo seja replicado em nós. E Paulo conclui essa sessão com uma declaração de tirar o fôlego sobre a permanência do amor. Ele nos lembra que os dons espirituais, por mais poderosos que sejam, têm um propósito e um tempo. O amor jamais acaba, ele afirma. Profecias cessarão, línguas emudecerão, o conhecimento se tornará obsoleto. Por quê? Porque esses dons são parciais, são para esta era, para nos ajudar a navegar por um mundo imperfeito. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. É como a diferença entre a infância e a maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nossa compreensão atual é limitada, como a de uma criança. E a metáfora do espelho é ainda mais reveladora. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Os espelhos da antiguidade eram feitos de metal polido e ofereciam uma imagem turva, distorcida. Assim é o nosso conhecimento de Deus e das realidades espirituais agora. Mas virá um tempo de clareza, de visão direta, de conhecimento pleno. E nesse futuro glorioso, quando o que é parcial for substituído pelo que é perfeito, quando a fé se tornar visão e a esperança se concretizar, o que permanecerá? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Fé e esperança são essenciais para a jornada, mas o amor é o destino. É o amor que é eterno, porque Deus é amor. Ele é a essência do próprio Criador, o fundamento do universo e a marca inconfundível de uma vida que reflete a glória de Cristo. Mas como podemos, em nosso dia a dia, com nossas falhas e imperfeições, manifestar esse amor tão sublime? Como podemos fazer com que 1 Coríntios 13 deixe de ser apenas um texto bonito e se torne a realidade pulsante de nossa existência? Chegamos ao ponto crucial de nossa jornada por 1 Coríntios 13, a aplicação prática. Se o apóstolo Paulo nos mostrou a supremacia e a natureza do amor ágape,
Agora o desafio é traduzir essa verdade sublime para o nosso cotidiano, para a realidade complexa de nossas famílias, nossos trabalhos, nossas igrejas e até mesmo para a forma como interagimos com o mundo ao nosso redor. Não se trata de um ideal inatingível, mas de um convite urgente à transformação, a viver uma vida que realmente importa, marcada pelo caráter de Cristo. Pense na sua rotina. Pense nos relacionamentos que mais te desafiam. Talvez seja no trânsito caótico da manhã, quando a impaciência ameaça tomar conta. O amor, segundo Paulo, é paciente. Isso significa respirar fundo, dar o benefício da dúvida e escolher a calma em vez da irritação. Não é uma passividade, mas uma força interior que suporta sem explodir, que entende que o outro também tem suas lutas. Em casa, com um filho que testa seus limites, ou um cônjuge que parece não te entender, a paciência do ágape nos lembra que o amor não desiste facilmente, que ele oferece espaço para o crescimento e para o perdão. E o que dizer da bondade? O amor é bondoso. Em um mundo onde a aspereza e a indiferença muitas vezes prevalecem, a bondade se destaca. Não se trata de grandes gestos heróicos, mas de pequenas ações diárias, uma palavra de encorajamento a um colega desanimado, um sorriso genuíno para um estranho, uma ajuda discreta a quem precisa, sem esperar reconhecimento. É a escolha consciente de ser uma fonte de luz e gentileza, mesmo quando ninguém está olhando. Imagine o impacto de uma comunidade onde cada membro pratica a bondade ativamente. Paulo nos adverte que o amor não inveja. Quantas vezes nos pegamos comparando nossa vida, nossos bens, nossos sucessos, ou a falta deles, com os dos outros? A inveja corrói a alma, gera ressentimento e impede a verdadeira conexão. O amor ágape nos convida a celebrar as conquistas alheias como se fossem nossas, a nos alegrar com a prosperidade do próximo, a reconhecer que o sucesso de um não diminui o nosso. É a liberdade de desejar o bem para o outro, sem sentir-se ameaçado. E o orgulho, essa praga tão antiga quanto a humanidade. O amor não se vangloria, não se orgulha. Em um mundo que exalta o ego, a autoafirmação constante e a busca por aplausos, o amor nos chama à humildade. Significa reconhecer que nossos talentos, nossos dons, nossas conquistas vêm de Deus e são para o serviço, não para a exaltação pessoal. É dar crédito a quem merece. É estar disposto a aprender, a pedir perdão, a servir nos bastidores sem a necessidade de holofotes. É a consciência de que somos parte de algo muito maior. Não maltrata, não procura os seus interesses. Essa é uma das características mais desafiadoras do amor, pois vai diretamente contra a nossa natureza egoísta. Quantas discussões, quantos conflitos poderiam ser evitados se, em vez de buscar apenas o que nos convém, parássemos para considerar os sentimentos e as necessidades do outro? No casamento, no trabalho, na igreja, o amor altruísta nos convida a ceder, a negociar, a priorizar o bem-estar coletivo sobre o individual. É a disposição de servir, de se colocar no lugar do outro, de buscar a harmonia, mesmo que isso signifique abrir mão de algo que nos parece um direito. E a ira? Não se ira facilmente, não guarda rancor. Em um mundo de gatilhos constantes, a capacidade de controlar a raiva e de liberar o perdão é revolucionária. O amor não permite que a mágoa se enraize, transformando-se em amargura. Ele escolhe perdoar, não porque o outro mereça, mas porque o perdão nos liberta. É um ato de vontade que se recusa a manter um registro de erros passados, permitindo que os relacionamentos se curem e avancem. Imagine o peso que é retirado de nossos ombros quando decidimos não guardar rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Isso nos chama a ser defensores da retidão, a não compactuar com a fofoca, a calúnia ou a desonestidade. O amor se deleita na transparência, na integridade, naquilo que é justo e verdadeiro. Significa ter a coragem de falar a verdade em amor,
mesmo quando é difícil, e de lutar pela justiça para os oprimidos. Finalmente, as 4 últimas características são a âncora do amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é resiliente. Ele tudo sofre, ou seja, ele protege, ele cobre, ele suporta as falhas e imperfeições dos outros sem expô-los. Ele tudo crê, dando o benefício da dúvida, acreditando no potencial de mudança do próximo, confiando na bondade de Deus mesmo em meio às adversidades. Ele tudo espera, mantendo a esperança viva, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, nunca desistindo de um relacionamento ou de uma pessoa. E ele tudo suporta, perseverando diante das provações, mantendo-se firme sem desfalecer. Para o cristão de hoje, a aplicação de 1 Coríntios 13 é um convite diário para que o amor ágape seja a lente através da qual vemos o mundo, a força que nos move e a marca inconfundível de nossa fé. Não é um ideal romântico, mas uma prática diária, uma escolha consciente de refletir o caráter de Cristo em cada interação. É um processo, uma jornada de santificação, onde o Espírito Santo nos capacita a amar como Deus ama. Que o hino ao amor de 1 Coríntios 13 nos inspire a buscar não apenas dons, mas o doador. Que possamos, a cada dia, cultivar o ágape em nossos corações, permitindo que ele seja a lente através da qual vemos o mundo, a força que nos move e a marca inconfundível de nossa fé, pois só o amor permanece para sempre. Que essa verdade nos desafie a reavaliar nossas prioridades e a viver uma vida que, pela manifestação desse amor incondicional, realmente importa, ecoando a glória de Deus em cada passo que damos.